Olá, que bom ter a companhia de vocês aqui na nossa conversa. Hoje a gente vai analisar juntos um material bem específico, sabe? Sobre dois tipos de bactérias minúsculas, mas olha, especialistas em dar trabalho: Chlamydia e Rickettsia. A ideia aqui é entender mesmo como elas funcionam, o modus operandi, né? Como é que organismos que precisam viver dentro das nossas células conseguem não só sobreviver ali, mas causar doenças importantes? E claro, como o nosso corpo tenta lidar com essa invasão tão íntima. Vamos explorar os detalhes que o material traz sobre esses patógenos intracelulares. Bom, vamos lá, vamos começar a desmembrar isso. Vamos começar pela clamídia, então. O material logo de cara destaca que ela é intracelular obrigatória. Isso chama atenção, né? Com certeza. E também fala que ela tem DNA, RNA e uma parede celular meio diferente, com umas ligações lá de sulfeto. Mas o que isso quer dizer na prática, ser obrigatória? Só que ela não vive fora ou tem mais coisa aí? Tem muito mais. Ser intracelular obrigatório, isso define totalmente a estratégia da clamídia. Ela não só precisa estar dentro da célula hospedeira, como ela depende, assim, totalmente dela para conseguir energia. Energia? Como assim? ATP. A clamídia é meio ineficiente para produzir o próprio ATP, que é a nossa moeda de energia, né? Então ela basicamente desvia, ela rouba o ATP da célula que ela invadiu. É um parasitismo energético total, sabe? Nossa, que esperta! E tem mais. Viver dentro da célula é também a principal tática dela para se esconder. Ali dentro, ela fica protegida de várias defesas do sistema imune que ficam patrulhando do lado de fora. Entendi. Então é uma mistura de necessidade com camuflagem, né? E se ela tá roubando os recursos da casa, como é que ela consegue se multiplicar? Aí entra o ciclo de vida dela, que é bem engenhoso, como o material descreve. Lá dentro da célula, ela vira o que a gente chama de corpo reticulado. Pensa nele como a forma trabalhadora da bactéria. A forma trabalhadora. Isso. É maior, metabolicamente ativa, e o foco dela é se dividir, usar toda a maquinária da célula hospedeira para fazer mais cópias dela mesma. E depois? Quando chega a hora de infectar novas células, esses corpos reticulados, eles se condensam, amadurecem e viram os corpos elementares. Esses são menores, mais densos, bem resistentes, feitos para sobreviver fora da célula o tempo suficiente para achar um novo alvo. São eles as partículas infecciosas de verdade. E como eles saem para poder infectar outras células? Então, aí a coisa fica meio destrutiva. A multiplicação dos corpos reticulados continua, até que a célula hospedeira fica, lotada. Chega uma hora que a célula não aguenta mais e, pum, ela se rompe. Ela explode. Basicamente. É o que a gente chama de infecção lítica. Essa ruptura libera um monte de corpos elementares no ambiente, prontinhos para começar tudo de novo em outras células ali perto. O fascinante é isso, sabe? Essa capacidade de sequestrar o metabolismo da célula para se replicar e, no fim, destruir a célula para poder se espalhar. É um ciclo muito bem adaptado para esse ambiente dentro da célula. E essa estratégia toda de sequestrar e destruir acaba virando doença de verdade, né? O material que a gente analisou traz uns exemplos bem claros. Um deles é a psitacose. A fonte até fala da transmissão por aves, cita papagaio como exemplo e que afeta os pulmões. Sim, sim. A psitacose é um exemplo clássico, né? Uma doença que vem de animal, causada por clamídia. A pessoa inala partículas contaminadas. Isso leva a uma pneumonia meio diferente, atípica. A bactéria vai infectar as células lá do trato respiratório. Outro exemplo que o material traz e que me impactou bastante foi o tracoma, causado pela Chlamydia trachomatis. O dado de que é a principal causa de cegueira evitável em países em desenvolvimento. Nossa, muito forte. Como é que ela faz isso no olho? O tracoma é uma coisa terrível, que vai acontecendo aos poucos. A infecção repetida pela Chlamydia trachomatis nas células da conjuntiva, aquela membrana que cobre o olho e a pálpebra por dentro, leva a uma inflamação crônica. Uma inflamação que não passa. Com o tempo, essas cicatrizes podem fazer os cílios virarem para dentro, sabe?
E aí eles ficam arranhando a córnea toda vez que a pessoa pisca. Ai, que agonia. Imagina, esse trauma contínuo na córnea leva à opacificação, ela vai ficando turva, e aí, cegueira. É a própria resposta inflamatória crônica do corpo tentando controlar a infecção que está lá dentro da célula, que acaba causando o dano final. É muito triste. Líder em cegueira evitável. Caramba, isso coloca a doença numa outra dimensão, né? Não é só um problema médico individual, é um desafio enorme de saúde pública com impacto social, econômico, gigantesco em algumas regiões. Exatamente. Mostra bem como uma infecção por um micróbio pode ter um efeito devastador na população. Ainda mais onde falta saneamento básico, acesso a tratamento. E o material ainda fala do linfogranuloma venéreo, o LGV, também pela Chlamydia trachomatis, né? A descrição fala de transmissão sexual, de abscessos, de gânglios inchados na região pélvica. Parece bem diferente do tracoma, mesmo sendo a mesma espécie em alguns casos. Como pode? Pois é, embora seja a Chlamydia trachomatis, são sorotipos diferentes que causam tracoma e LGV. Eles têm preferências um pouco diferentes por quais células infectar e causam doenças com padrões distintos. No LGV, a infecção começa nos genitais ou no reto, mas a bactéria logo migra para os linfonodos ali da região. Para os gânglios. Isso, para os gânglios linfáticos. E lá, ela dispara uma resposta inflamatória muito intensa. O material até menciona a participação importante dos macrófagos ativados. Eles tentam conter a infecção, mas acabam formando granulomas, aquelas estruturas de inflamação crônica. Isso que causa o inchaço dolorido dos linfonodos, a linfadenopatia e pode até formar abscesso, fístula, se não tratar direito. Então, peraí. Seja no pulmão com a psitacose, no olho com o tracoma ou nos linfonodos pélvicos com LGV, a chave para entender o estrago parece ser sempre essa resposta inflamatória crônica que o corpo monta. É porque ele não consegue se livrar fácil de um inimigo que está escondido dentro das células? Seria isso? Precisamente, é isso aí. Como a clamídia está lá escondidinha dentro da célula, a resposta imune que os anticorpos, a humoral, não adianta muito contra as formas que estão se replicando. A defesa principal fica por conta da imunidade celular. Ah, as células de defesa. Exato. As fontes destacam o papel das células T, que meio que comandam a resposta e reconhecem as células infectadas, e também das células NK, as Natural Killers, que são tipo sentinelas especializadas em detectar e tentar eliminar células que estão comprometidas. Só que a clamídia também tem lá seus truques para tentar driblar ou diminuir essa resposta. O resultado, muitas vezes, é essa inflamação que não acaba, persistente. É uma tentativa de conter a infecção que, como a gente viu no tracoma, pode acabar sendo pior para o corpo a longo prazo do que a própria infecção inicial. Fascinante. E meio assustador pensar nisso. Bom, vamos seguir adiante aqui na nossa exploração. Vamos falar agora da rickettsia. O material também diz que ela é intracelular obrigatória, igual a clamídia, mas aponta um jeito diferente de transmissão, por vetores artrópodes, tipo carrapatos. Correto. Essa é uma diferença bem importante. Enquanto algumas clamídias passam de pessoa para pessoa ou pelo ar, como na psitacose, as rickétsias dependem desses vetores para chegar no hospedeiro mamífero. A picada de um carrapato infectado, por exemplo, é a porta de entrada mais comum. E é aqui que o material diz que fica realmente interessante. Ele enfatiza que a rickettsia tem um alvo muito, muito específico. Um tropismo, uma afinidade quase exclusiva pelas células que formam as paredes dos nossos vasos sanguíneos, o endotélio vascular e as células musculares lisas ali do lado. Por que essa obsessão pelos vasos? Essa é a marca registrada da rickettsia e é a chave para a gente entender as doenças que ela causa, tipo a febre maculosa, né? Essa preferência pelas células endoteliais tem consequências, assim, dramáticas. Quando ela invade e se multiplica dentro dessas células, a rickettsia também faz uma infecção lítica. Ela destrói a célula hospedeira para poder sair. Igual a clamídia nesse ponto. Igual nesse ponto. Só que aqui, o dano é direto no revestimento interno dos vasos sanguíneos. O resultado imediato é a inflamação desses vasos, que a gente chama de vasculite, e como os vasos estão machucados, eles começam a vazar um pouco de sangue, sabe? Por isso que o material descreve como uma vasculite hemorrágica. Pequenos sangramentos.
Ok, vasculite hemorrágica faz sentido com o dano direto na parede do vaso. Mas o material também fala em trombose e infarto. Como que a rickettsia causa isso? Parece um passo além, né? Mais do que só inflamar e vazar um pouquinho. É um passo além, sim. E é aí que a estratégia da rickettsia fica particularmente perversa para o hospedeiro. Quando as células do endotélio são destruídas, elas expõem o tecido que fica logo abaixo delas dentro da parede do vaso. Essa exposição é tipo um alarme geral para o corpo. Sinal de perigo. Exato. Ele imediatamente ativa a cascata de coagulação naquele lugar para tentar consertar o estrago. Só que tem um problema. A infecção por rickettsia está acontecendo em vários pontinhos ao longo de muitos vasos pequenos ao mesmo tempo. Isso dispara a coagulação em um monte de lugar diferente e acaba formando trombo, coágulo de sangue, dentro desses vasos. Ah, então peraí. A rickettsia não só ataca o vaso diretamente, mas ela meio que engana o corpo para ele criar coágulos que acabam bloqueando o próprio fluxo de sangue. Exatamente. Ela usa o mecanismo de reparo do corpo contra ele mesmo. Se a gente conectar isso ao quadro geral, esses trombos, esses coágulos, eles bloqueiam a passagem de sangue para os tecidos que dependem daqueles vasinhos. Sem sangue, o tecido fica sem oxigênio, sem nutrientes, e morre. Isso é o infarto. Nossa! Então, essa infecção espalhada da rickettsia nos vasos causa múltiplos pequenos infartos em vários órgãos. Pode ser na pele, no cérebro, pulmão, rim. Depende de onde a vasculite e a trombose forem mais fortes. É uma doença sistêmica grave justamente por causa dessa preferência dela pelos vasos. E a resposta imune nesse caso? Também é uma inflamação crônica, tipo na clamídia, por ser intracelular? Sim, a base da resposta imune que funciona contra a rickettsia também é celular, inflamatória crônica, precisa das células T para lidar com as células infectadas. O problema é que a própria inflamação nos vasos, embora seja necessária para tentar controlar a bactéria, pode acabar contribuindo para o dano vascular, para a disfunção do endotélio, vira um ciclo vicioso meio complicado. O material descreve uma lesão bem clássica na pele que aparece na febre maculosa das montanhas rochosas, a púrpura palpável. O que essa lesão, esse nome esquisito, diz pra gente sobre o que está rolando nos vasos? A púrpura palpável é, assim, a tradução visível de todo esse processo. Vasculite, hemorragia e trombose nos vasinhos da pele. Púrpura é por causa da cor, né? Avermelhada, arroxeada, que vem do sangue que extravasou, que saiu dos vasos danificados para a pele. Ah, hemorragia. Isso. E palpável quer dizer que a lesão é um pouquinho elevada quando a gente toca. Essa elevação acontece por causa da inflamação, do inchaço, né, o edema, e principalmente pela presença do sangue que saiu do vaso e às vezes até dos pequenos trombos ali nos vasos da derme. Não é só uma mancha, ela tem um relevozinho. Entendi. E ela costuma aparecer nas extremidades, tipo punhos, tornozelos, palma da mão, planta do pé. É um sinal clínico bem importante dessa agressão nos vasos do corpo todo. E um ponto importante que a fonte faz questão de corrigir. Esse nome, febre maculosa das montanhas rochosas, é meio furada, né? Não acontece só lá. Totalmente furada. Embora tenham descrito a doença lá nos Estados Unidos primeiro, a doença ou doenças muito parecidas causadas por outras rickétsias acontecem em muitas outras partes das Américas, inclusive aqui no Brasil, onde é um problema sério de saúde pública, e em outros continentes também. Onde tiver a rickétsia certa e o vetor, geralmente o carrapato, a doença pode aparecer. O nome histórico ficou, mas a geografia dela é bem maior. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Se a gente for tentar resumir os pontos principais sobre clamídia e rickétsia, com base no que a gente viu no material. Acho que a gente vê um tema central, né? As duas são mestras em viver obrigatoriamente dentro das células. Isso dita tudo. A necessidade de roubar recursos do hospedeiro e a principal forma de se esconder do sistema imune. Esforça o corpo a usar uma resposta inflamatória celular que muitas vezes é crônica e pode até causar dano. E as duas usam a lise da célula, a ruptura, para poder se espalhar. Sim, isso é comum. Mas as estratégias delas divergem bastante depois disso, né? A clamídia parece mais versátil nos alvos, causa doença em lugares tão diferentes como pulmão, psitacose, olho, tracoma, sistema genital e linfático.
LGV. Já a Rickettsia é uma hiperespecialista, focada quase que só no sistema vascular. E tudo que ela causa vem daí: vasculite, hemorragia, trombose, infarto. É quase como comparar um ladrão que rouba várias coisas de uma casa com um especialista que só mexe no cofre. É uma ótima analogia, sim. E por que isso importa? Isso é crucial para a prática, né? Entender que elas são intracelulares explica por que o tratamento é difícil. O antibiótico tem que conseguir entrar na célula hospedeira. Explica por que algumas infecções viram crônicas e a importância da resposta celular. Saber desse foco específico da Rickettsia nos vasos já deixa a gente alerta para a gravidade que a doença pode ter, para o risco sistêmico, e existe diagnóstico e tratamento rápidos. Entender como o dano acontece, a inflamação crônica no tracoma ou a trombose na febre maculosa, ajuda a pensar nas melhores formas de tratar e prevenir. Realmente, entender esses mecanismos em detalhe é complexo, né? Exige um estudo cuidadoso, uma análise profunda de como tudo funciona biologicamente. Isso é especialmente importante para quem está na área da saúde ou se preparando para ela. E olha, falando em preparação e estudo aprofundado, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, fica a dica. Entre agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta e tanto. Bom, mas voltando aqui para os nossos micróbios e as estratégias deles, que são fascinantes, né? Resumindo então o que a gente extraiu de mais importante do material. Chlamydia e Rickettsia são exemplos incríveis de bactérias intracelulares obrigatórias. A Chlamydia mostra uma certa versatilidade nos alvos, causando doenças bem diferentes em partes distintas do corpo, muitas vezes por inflamação crônica. A Rickettsia, por outro lado, tem esse foco marcante nos vasos, o que leva a uma sequência perigosa: vasculite, trombose, infarto. As duas são um desafio enorme para o nosso sistema imune porque vivem escondidas e exigem respostas complexas que nem sempre conseguem dar conta do invasor sem causar algum estrago junto. Exato. E essa análise detalhada das estratégias delas nos leva a uma reflexão final, que talvez vá um pouquinho além do que o material discute de forma explícita, mas é uma consequência lógica, né? Isso levanta uma questão importante. Como será que essa história longa, complicada de coevolução entre esses patógenos intracelulares e seus vários hospedeiros, nós humanos sim, mas também aves no caso de algumas clamídias, e os artrópodes como os carrapatos, essenciais para as rickétsias, como será que isso moldou não só as estratégias de infecção super sofisticadas que a gente vê hoje, mas também, do outro lado, a evolução das nossas próprias defesas? Será que alguns aspectos da nossa imunidade celular foram, afinados especificamente em resposta a esses invasores mais secretos? Fica essa provocação, né? Para a gente pensar sobre essa dança evolutiva, essa corrida armamentista em nível microscópico que acontece há milhões de anos entre quem ataca e quem se defende. É uma interação que define muita coisa da biologia da infecção, da imunidade e que continua sempre nos surpreendendo e exigindo que a gente continue estudando. Uma perspectiva realmente instigante para a gente fechar nossa análise de hoje. É impressionante como olhar de perto para esses organismos tão pequenos pode revelar tanta complexidade sobre a vida, a doença, a evolução. Agradecemos muito a companhia de todos nessa jornada pelo conhecimento. Esperamos que tenha sido tão enriquecedor para quem nos ouve quanto foi para nós. Até a próxima!